Muito bem, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Como você já sabe, eu sou o reverendo Davidson Pignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento nos seminários. Eu sou também host deste podcast que você está ouvindo nesse momento. Hoje teremos um episódio muito especial sobre o tema Os Manuscritos do Mar Morto, aspectos técnicos, curiosidade e os desafios de tradução. Para isso, nós estaremos entrevistando hoje o professor Samuel Monteiro. Então, seja muito bem-vindo a este episódio do podcast Exegese e Exposição. Hoje, como já disse, temos a honra de receber o professor Samuel Monteiro, que tem 44 anos, é desenvolvedor de software. Começou a estudar a Bíblia em 1994 e em 1998 ele se converteu ao protestantismo como resultado dos seus estudos bíblicos. Em 2001, ele iniciou os estudos dos idiomas originais da Bíblia. Em 2002, desenvolveu o excelente site Hebraico Pro, o qual também uso com os meus alunos nas minhas aulas de hebraico. Em 2006, o professor Samuel iniciou os estudos dos manuscritos do Mar Morto em hebraico. E em 2016, portanto 10 anos depois, ele começou a fazer um trabalho de tradução e crítica textual nos manuscritos do Mar Morto. Para você ver como o professor Samuel é fera. Esta, portanto, será uma conversa fascinante. Vamos explorar não só os aspectos técnicos desses textos milenares, mas também algumas curiosidades e os desafios enfrentados no trabalho de tradução. Muito bem, shalom, professor Samuel, seja bem-vindo ao podcast. Shalom, pastor Davidson, shalom a todos. Obrigado pelo convite de participar aqui do podcast, né? É um prazer estar com você aqui e vamos lá, vamos falar sobre esses achados, né? Sim, vamos tratar desses achados maravilhosos do século XX e o quanto eles têm modificado e ajudado na nossa percepção sobre a Bíblia Sagrada. Vamos começar, então, a falar sobre essa primeira parte, que é a introdução aos manuscritos, nesse nosso primeiro bloco. Muito bem, pastor Samuel, a primeira pergunta para começarmos é: o que exatamente são os manuscritos do Mar Morto e qual é a importância deles para a compreensão da Bíblia e da história do judaísmo? Os manuscritos do Mar Morto são manuscritos que foram encontrados no deserto da Judéia. Eles contêm textos bíblicos e também outros textos que não estão relacionados com a Bíblia, mas estão relacionados com a comunidade de Qumran. E a importância, né, deles para a compreensão da Bíblia, né, e história do judaísmo, não só a história do judaísmo, a história do cristianismo também, é gigantesca, né? Com certeza o maior achado arqueológico do século passado, né? Para você ter uma ideia, né, antes, os textos mais antigos que nós tínhamos dos textos bíblicos em hebraico, né, ou seja, os textos do Antigo Testamento, eles eram do século IX, século X depois de Cristo. E esses textos, eles são do século II antes de Cristo. Então, é uma diferença enorme do que a gente tinha, né? E a importância deles é inestimável. Isso quer dizer, então, que esses manuscritos do Mar Morto, eles
tem muito a acrescentar porque são, na verdade, manuscritos mais antigos do que os que conhecíamos até então. E por isso eles têm uma atestação mais antiga e eles já atestam a Bíblia completa ou tem partes que eles não conseguem atingir? Ele tem todos os livros da Bíblia, menos o livro de Esther. Porém, também, eles estão muito fragmentados, né? Nós temos poucos que o livro está inteiro, né? Por exemplo, o manuscrito de Isaías, né? Ele está praticamente inteiro, a não ser por algumas partes que descascaram e caíram, né? Principalmente no começo do rolo, né? Porque eram rolos, né? Então, quanto mais você vai profundo do rolo, mais ele fica protegido da ação do tempo, né? Então, a parte inicial do rolo, que ela está mais desprotegida, né? Ela descascou um pouco. Mesmo assim, dá para a gente conseguir ler, né? E por causa dessa lacuna de tempo, né, que nós tínhamos do texto hebraico do Antigo Testamento, vários, né, pesquisadores contestavam a confiabilidade do texto do Antigo Testamento, porque os textos que nós tínhamos eram relativamente novos, né, século X depois de Cristo é relativamente novo, né, e quando foi encontrado esses textos do século II antes de Cristo, que contém basicamente o mesmo texto que nós temos do século X, né? Isso provou, né, cientificamente, né? É uma questão científica, não é uma questão religiosa, uma questão de fé, né? Isso provou cientificamente que o texto que nós temos hoje do Antigo Testamento, ele é um texto confiável, né? Porque é basicamente o mesmo texto. Tem algumas diferenças, né? Mas é basicamente o mesmo texto. Isso, porque a gente sabe que os manuscritos do Mar Morto, eles foram encontrados em vasos, não é isso? Vasos para preservar aqueles manuscritos e lá nas cavernas de Qumran, né? Qualquer um que possa acessar a internet pode achar imagens aí das cavernas de Qumran onde os manuscritos foram achados. E a segunda pergunta, professor, é como e onde os manuscritos foram descobertos? Você poderia compartilhar detalhes sobre essa história fascinante conosco? É engraçado, mas o primeiro manuscrito do Mar Morto, ele foi encontrado 50 anos antes de encontrarem o primeiro manuscrito do Mar Morto, né? É estranho, mas eu vou explicar o que aconteceu, né? Em 1897, o rabino Solomon Schirtar, né? É meio difícil falar o sobrenome dele, que é um sobrenome alemão, né? Schirtar, Solomon Schirtar. Ele achou na Guinnessá do Cairo alguns manuscritos, né, que ele acreditava que era da época do Segundo Templo, né? Para quem não sabe o que é Guinnessá, Guinnessá é um lugar onde existe na sinagoga, onde você vai colocar ali textos sagrados que não são mais usados. Eles têm, por exemplo, algum problema, algum erro de cópia, né? Por exemplo, o escriba ele copia a Torá, né? Geralmente ele leva um ano para copiar uma Torá inteira. Se essa Torá tiver algum erro, ela vai para Guinnessá, né? Porque você não pode pegar esse texto sagrado e simplesmente jogar ele fora, queimar, né? Então, tudo assim, textos sagrados que não podem ser usados, né, ficam lá na Guinnessá. Então, esse rabino Solomon, ele achou, né, esses textos e ele acreditava que era da época do Segundo Templo, né? Mas não tinha como ele provar. Então, quando foi encontrado os manuscritos lá no deserto da Judéia, aí ficou provado que o Solomon ele estava certo, né, em acreditar que aqueles textos
eram da época do Segundo Templo, né? Porque são os mesmos textos, né? As mesmas pessoas que escreveram os manuscritos do Mar Morto escreveram também aqueles textos que estavam lá na Guinizá do Cairo, né? Para você ver como esse texto viajou, né? Ele saiu ali perto de Jerusalém, né? E foi para o Egito, né? Cairo, né? Ele foi ali no Egito. Mas então, ele descobriu esses textos, né, em 1897, né, e depois, 50 anos depois, né, 1947, tinha dois beduínos, né, estavam pastoreando ali, né, as suas cabras, né. Um é o Juma Muhammad Khalil e o outro chama Muhammad Edib. Todo mundo lá é Muhammad, né. E uma das cabras, ela fugiu, né? E ele estava indo atrás da cabra, né? E a cabra entrou em uma das cavernas. E aí, para ele assustar a cabra, ele jogou uma pedra lá dentro, né? Para ver se a cabra assustava e corria para fora da caverna, né? Quando ele jogou essa pedra, ele escutou um barulho de vasos quebrando, né? Aí ele ficou curioso, entrou lá na caverna para ver o que tinha. Então ele acabou encontrando esses vasos, né? Alguns estavam vazios e alguns tinham manuscritos, né? Aí ele pegou, né, esses vasos, né, com os manuscritos, né, e levou para Belém, né? Ele levou lá para um vendedor, né, de antiguidades, que ele é conhecido como Kando, né? O nome completo dele é Khalil Iskander Sahin. E ele vendeu, né, para esse comerciante, né? Ele deve ter vendido ele assim, né? O pessoal estima que por uns $30, né? Pro beduíno isso era bastante, né? Ele vendeu 4 manuscritos para esse comerciante. Depois ele foi para um outro, né, comerciante de antiguidades, né? Que se chama Fadel Salahi. E por Fadel Salahi ele vendeu mais 3, né? Depois disso aí, né? Eles foram procurar mais, né? Mais manuscritos, acabaram encontrando, né? Mais manuscritos. Mas acabou acontecendo uma coisa meio triste, né? Porque como eles estavam vendendo, né? Eles tiveram a ideia de picar os manuscritos e vender os pedacinhos, né? Então nessa a gente acabou perdendo vários textos, né? Porque como o texto está muito antigo, a hora que você rasga ele, o couro descasca, né? E caem algumas letras, né? E nessa de rasgar os manuscritos, né? Eles acabou perdendo-se, né? Um pouco de texto, né? E uma das coisas curiosas também da história de como foi encontrado os manuscritos, né? É como um foi passando a perna no outro, né? E como o conhecimento é importante, né? Os beduínos venderam pro Kando, né? Por mais ou menos $30. Depois, o Kando vendeu, né? Esses 4 manuscritos, né? Que estavam com ele, né? Por um cara que é o meu xará, né? O Samuel, né? Ele chama Bispo Atanásios Yeshue Samuel. Ele vendeu para ele por $1.500, né? Com certeza ele achou que ele fez, né, um negocião, né? Com esses $1.500, né? Só que depois disso, o Bispo Samuel ele viajou para os Estados Unidos, né? Anunciou os manuscritos no Wall Street Journal, e lá ele conseguiu vender, né, os manuscritos pro Igael Yadin por $250 mil, né?
Então é engraçado como, né, um foi ali enganando o outro ali na venda, né, desses manuscritos, né? É toda uma questão de negócio, né? Porque o beduíno que achou esses fragmentos e rasgou, né, fragmentou ainda mais para poder vender, ele queria fazer mais dinheiro, mas você vê que a visão dele era uma visão apenas comercial e também muito pequena, muito tacanha, né? Sim, né? O comerciante de antiguidades, quando ele tinha um pouco mais conhecimento, vendeu bem mais caro, né? E o bispo, que conhecia a importância dos textos, né, vendeu infinitamente mais caro, né? Isso sem falar do valor inestimável, né, para a cultura de um modo geral e para a religiosidade, principalmente para a nossa fé, tanto a fé cristã quanto também a fé judaica e para qualquer estudioso da Bíblia. Mas, professor Samuel, quantos manuscritos foram encontrados ao todo e qual o estado de conservação deles, que você já falou mais ou menos aqui para a gente? Então, os primeiros manuscritos que eles encontraram foram 7, né? E esses manuscritos, né, até por eles terem sido os primeiros, né, são os que estão mais completos, mais bem conservados, né? Mas no total, depois que juntaram tudo, né, inclusive os pedacinhos que o pessoal picou, né, deu 80 mil fragmentos, né? Depois que eles pegaram, né, os pedacinhos e conseguiram fazer o trabalho, porque os pedaços estão todos misturados, né? Conseguiram fazer o trabalho de montar o quebra-cabeça, né? Pegar um pedacinho e colocando, né, nos seus lugares corretos, né? Aí eles chegaram a 20 mil fragmentos, né? Esses 20 mil fragmentos eles formam 900 textos, né? Então, se tivesse todos eles certinhos, né, completamente conservados, sem nenhum rasgo, sem nada, né, se tivessem inteiros, né, o rolo inteiro, igual está o rolo de Isaías, daria mais ou menos aí uns 900 manuscritos. Perfeito. E no caso, o texto de Isaías está inteiro e completo, né? Ele atesta, inclusive, como as nossas edições antes do achado dos manuscritos estavam também corretas, não é isso? Exatamente. Cada fragmento, né, vai atestar que o que a gente tinha estava correto, né? Porque é uma questão matemática, né? Por exemplo, você tem o livro de Isaías, aí você tem ali completo, né? Então você consegue mostrar, olha, está aqui, é praticamente o mesmo texto, né? Aí se você pega o livro de Gênesis, você tem bastante fragmentos. Por exemplo, você tem lá o Gênesis capítulo 1, mas ele não está inteiro, né? Depois, se eu não me engano, o Gênesis só vai ter a partir daí do capítulo 5 até mais um tanto, né? Então vai sendo fragmentado dessa forma. Só que o que acontece? Os pedaços que você tem do capítulo 1 tá também igual o que nós temos agora, né? Aí você vai lá para o capítulo 5, também tá igual, né? Quando você acha lá um pedacinho do livro de Amós, aquele pedacinho tá igual o livro de Amós que nós temos hoje, né? Então, assim, nós teríamos muita sorte, né? Se cada pedacinho que a gente encontra tá igual, mas o que nós não encontramos estaria diferente. Então, seria sorte demais, né? Então, isso prova, né, que mesmo o que está fragmentado é o mesmo texto, porque quando nós encontramos um pedacinho, né, como que aquele pedacinho é igual, né, e o resto seria diferente? Não, o resto também, com certeza, estaria igual ou muito parecido, né? Isso, e isso nos leva então para a próxima pergunta, que é a pergunta final desse primeiro bloco. E a pergunta é: que tipos de textos foram encontrados nos manuscritos? Eles são apenas textos bíblicos ou também incluem outros tipos de documentos, como os documentos, por exemplo, típicos da comunidade Qumran? E, aliás, explica para a gente, professor, a comunidade Qumran eram os essênios? Então, os textos que estavam lá, né, você tinha, né, os textos bíblicos, né? Aí você tinha outros textos religiosos, né, que eram
pessoal chama de parachute, né? Que são explicações, né, sobre os textos bíblicos, né, interpretações. Então tem esse tipo de texto também, né? E você tem textos que não estão relacionados com a Bíblia, né? Por exemplo, lá a regra da comunidade, né? Que é como você deve, né, viver ali, né, na comunidade de Qumran, né? Se você quisesse participar ali, né? Como que você deveria se comportar, né? Agora, existe, né, realmente um debate, né, sobre quem seriam, né, os habitantes de Qumran e se realmente eram os essênios, né? Mas, apesar de existir esse debate, a esmagadora maioria dos pesquisadores acreditam que eram os essênios, né? Alguns dizem que não, né? Mas são argumentos que não convencem, né? Por exemplo, o Steve Manson, né? Ele diz que os essênios, né? Eles adoravam o sol. E lá nos manuscritos de Qumran você não encontra textos, né, onde você vê ali adoração ao sol, né? Porém, essa questão de adorar o sol, ela vem de uma tradução errada que o Steve Manson faz do texto grego de Flávio Joséfo, né? Então, os essênios, né, que Flávio Joséfo descreve, eles não adoravam o sol, né? É uma tradução errada que o Steve Manson insiste nessa tradução, né? E aí, porque nos manuscritos do Mar Morto não se faz referência, né, à adoração ao sol, ele fala que não pode ser, né? Não pode ser o mesmo grupo, né? Mas os essênios que o Flávio Joséfo descreve, né? Eles também não adoravam o sol, né? O que eles faziam era ficar em silêncio, né? Até o sol nascer, né? E quando o sol estava nascendo, eles faziam uma oração, né? Voltado para o sol, né? E nessa o Steve Manson, ele traduz de maneira incorreta, né, como se eles adorassem o sol, né? Então, outro argumento, né, que o pessoal usa, né, para dizer que ali não eram os essênios, né, que moravam em Qumran, né, é que o Flávio Joséfo, ele exalta muito, né, os essênios, né? E quando você pega a regra da comunidade dos essênios, uma das regras é que você não poderia cuspir no chão durante as reuniões, né? Então o pessoal fala assim, né? Não pode ser as mesmas pessoas, né? Como que pessoas tão elevadas assim como Joséfo descreve, iam ficar depois cuspindo no chão no meio da reunião, né? Mas esse pensamento também, né? Esse argumento também, ele não me convence, né? Nem a maioria, né, dos pesquisadores, né? Porque isso aí é só uma regra, né? Seria a mesma coisa que dizer na nossa Bíblia nós temos lá, né? Não matarás, né? Então isso quer dizer que os cristãos eles vivem matando, né? Isso não faz sentido, né? Essa regra existia e outras também, tá? Que são assim meio nojentas, né? Pros novos convertidos, né, para as pessoas que queriam se juntar, né, à comunidade, eles tinham que aprender essas regras, né? A pessoa ela vem de fora, né? Ela é nova, ela chega cheia de maus costumes e ali, né, ela vai ter que aprender a se comportar de acordo com as regras da comunidade. Como a gente fala aqui no Brasil, né? Onde tem regra, onde tem placa, aí tem história, né? Então, você vê como que essas regras, né, que acabam sendo colocadas,
acabam demonstrando para a gente um tipo de costume que era bastante nojento também, né? Porque era costume de ficar cuspindo no chão lá e porcalhando ali o ambiente, né? Sim. Muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. Eu estou aqui conversando com o professor Samuel Monteiro e estamos falando sobre os manuscritos do Mar Morto. E você está gostando até das curiosidades que o professor tem trazido para nós. Nós já voltaremos com mais perguntas, inclusive sobre as curiosidades e os desafios técnicos dessa descoberta monumental. Fique com a gente até o final, porque lá no final eu quero apresentar para você como você pode resgatar um presente que eu quero dar para você, tá legal? Então fique conosco, daqui a pouco nós voltamos. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Muito bem, estamos de volta aqui no segundo bloco de perguntas que estamos trabalhando aqui com o professor Samuel Monteiro sobre os manuscritos do Mar Morto. E nesse segundo bloco vamos trabalhar aqui aspectos técnicos e também curiosidades ainda sobre os manuscritos do Mar Morto. Professor Samuel, há algo curioso sobre a língua e o estilo dos manuscritos? Qual a importância das línguas usadas, como o hebraico e o aramaico? Então, nos manuscritos nós temos lá 3 idiomas. Isso é bem interessante também, né? Nós temos manuscritos em hebraico, né? Nós temos manuscritos em aramaico e nós temos manuscritos em grego também, né? Hebraico é porque, né, obviamente, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? Então, os textos bíblicos, né, estão em hebraico, né? Em grego também, ou seja, nós temos textos ali da Septuaginta, né? Eles copiavam também não só o original hebraico, mas eles copiavam também, né, a tradução grega dos textos em hebraico, né? E também nós temos lá textos em aramaico, porque era o idioma que eles falavam no dia a dia, né? Então, esses manuscritos ajudaram bastante também, né, a conhecer o aramaico da época, né? Então, eles não servem só para estudiosos da Bíblia, né? Mas também, né, para os historiadores, né, conhecerem melhor, né, os costumes da época, né, o aramaico da época, né, eles também escreviam coisas em hebraico, apesar de hebraico não ser, né, o idioma que eles falavam no dia a dia, né, eles escreviam em hebraico, né, aí acabava sendo meio que uma mistura de hebraico bíblico, né, com como eles falavam na época também, né, é bastante interessante. Isso, bacana, é realmente muito interessante a gente descobrir essas qualidades, né, inclusive dos manuscritos do Mar Morto e as línguas que aparecem ali nesse texto. Por isso é um desafio grande, né, para você que está buscando estudar e também traduzir os manuscritos do Mar Morto.
Na próxima pergunta, professor, os manuscritos incluem algumas diferenças textuais em relação às versões modernas da Bíblia. Pode nos dar um exemplo, então, dessas variações? Existem algumas diferenças, né? Até porque, né, existia mais de um texto bíblico corrente, né? Você tinha um texto que ele era copiado por escribas profissionais, né? Esses escribas eles estavam mais ligados ao templo, né? E o texto que nós temos hoje, né, que é o texto massorético, ele descende desse outro texto aí que ele é mais profissional, né? O texto ali da comunidade de Qumran, né, ele era mais amador, né? Então eles cometiam mais erros, né? Alguns erros que são até meio engraçados, né? Por exemplo, no manuscrito de Isaías, né, logo no começo, né, você tem o nome do profeta Isaías, né, no primeiro versículo, né? E o escriba, ele copia errado o nome do Isaías, né? Ele esquece a letra Ain, né, do nome, e depois passa, né, um corretor, né, uma pessoa corrigindo o texto, né, e ela coloca essa letra que falta, né, a letra Ain, ele escreve ela assim acima do nome, né, para a pessoa saber que ela esqueceu, né? Outra coisa também bem legal, né, que tem nos manuscritos, né, é que os manuscritos de Qumran, eles preferiam as escritas plenas, né? O que é isso? No hebraico tem as escritas plenas e as escritas defectivas, né? As escritas plenas, elas são palavras que você escreve com mais letras, né? E as escritas defectivas são palavras que você escreve com menos letras, né? Não sei se o pessoal que está escutando aí sabe, né? O hebraico, ele é escrito sem vogais, né? Não existe A, E, I, O, U, né? Então, quando a escrita é defectiva, existem certas letras que representam as vogais, né? E aí, na escrita defectiva, não vai ter essas letras, né? Na escrita plena, tem essas letras, né? E os manuscritos de Qumran, eles preferem, né, as escritas plenas, né? E eles também acabaram criando um sistema de escrita lá, onde eles colocavam mais vogais, né, do que no texto massorético padrão, né? Eles colocavam mais vogais. Então isso ajudou a gente a ver como realmente era a pronúncia, né? E é uma coisa até meio assustadora, né? Que as pronúncias batem, né? Então você vê que a tradição, né? Porque sinal massorético, né? Essa expressão, né? Texto massorético, né? Seria o texto da tradição, né? O texto que veio através da tradição. Então a gente consegue ver com isso que a tradição, né, ela preservou relativamente bem, né, até a pronúncia das palavras, né, que no hebraico é uma coisa complicada, né, por não ter vogais na escrita, né, mas até isso acaba batendo, né, na esmagadora maioria das palavras, né. Algumas palavras dão alguma diferença, né. Nesse caso você se refere ao hebraico antigo, que era registrado sem vogais, e essas vogais só foram acrescentadas no hebraico massorético, já em plena Idade Média. Isso é só para que os nossos ouvintes, né, que está nos ouvindo aqui, possa compreender claramente, não é isso? Sim, porque que garantia você vai ter que o texto lá, né, igual você falou, da Idade Média, né, século IX, século X, né, quando foram colocadas as vogais nesse texto, né,
garantia você tinha que essas eram as mesmas vogais de 2.000 anos atrás, né? E pelo fato dos manuscritos do Mar Morto usarem sempre, né, as escritas plenas, né? E ainda por cima eles estenderam, né, esse modo pleno, né, de escrever, né? A escrita plena dos manuscritos do Mar Morto, ela é maior do que a escrita plena do texto massorético, né? Então isso mostra que a pronúncia das palavras batem, né? Pelo menos na esmagadora maioria, né? Esmagadora maioria mesmo, né? Das palavras, né? Com algumas exceções, né? Por exemplo, se você pegar Sodoma, né? No texto massorético é Isdom, né? Isdom. Ou seja, ela começa com um S mudo. Já se você pega lá no manuscrito do Mar Morto, lá a pronúncia é Sodom. Então tem o so, igual tem, né, na língua portuguesa, por exemplo, né? Mas a maioria das palavras, né, até a pronúncia acaba sendo igual. Muito bem, professor. Então, entre os manuscritos, qual é o mais famoso ou significativo? E por que o professor classifica esse texto como mais famoso e significativo? As duas coisas, né, os dois juntos, né? O mais famoso e o mais significativo, né? Com certeza é o manuscrito de Isaías. Por ele estar praticamente inteiro, né? Os outros textos, né? Alguns são só pedacinhos mesmo de texto, né? Poucas palavras você tem ali, né? Agora, o manuscrito de Isaías, né? Eu costumo falar o seguinte, né? Você não pode provar cientificamente que Deus existe, mas o manuscrito de Isaías é a prova científica da existência de Deus, né? Pelo fato dele ter ficado ali no deserto, né, dentro de um vaso, né, desde 200 anos antes de Cristo, né, até 1947, né, e você conseguir abrir ele, né, e ler, né, com exceção, né, como eu já tinha explicado, de algumas palavras, principalmente no começo ali, né, que é onde o rolo fica mais desprotegido, né? Quanto mais você vai para dentro do rolo, mais o texto está protegido, ele está mais legível, né? Algumas partes também, assim, da borda, né, do rolo, né? O couro, ele vai apodrecendo, né? Então, apodreceu e caiu, né? Algumas palavras, né? Mas quando você compara com o texto massorético que nós temos hoje, né, pelo o tamanho do espaço, né, que aquela lacuna deixou, né, o pessoal chama essas partes que faltam de lacuna, né? Quando você compara, né, esse espaço com o que nós temos no texto massorético hoje, né, as palavras vão bater ali, né? E são pouquíssimas palavras, né? Algumas outras palavras também que acabam se perdendo no meio do manuscrito, né, é porque, por ser muito antigo, né, e ser couro, né, o couro descasca. Então, em alguns lugares, mesmo no meio do manuscrito, onde está mais preservado, né, o couro descascou e caiu, né. Aí, nesse caso, você perde, por exemplo, uma letra da palavra. Aí, como está faltando só uma letra, você consegue reconstituir isso aí, né? Uma outra coisa também, né, que talvez pelo uso do manuscrito, de você abrir e fechar muito, né, o manuscrito rasgou, né? Isso aconteceu na época mesmo, né? Isso não aconteceu agora, depois do descobrimento dele, né? Isso aconteceu lá, né, há 2.000 anos atrás, né, quando o pessoal escreveu o manuscrito, né, rasgou, e aí eles costuraram, né? Nessa costura também, né, a gente acabou perdendo umas letrinhas aí, né?
mas esse manuscrito, assim, ele é uma coisa, né, incrível, impressionante, né? E depois de ler ele, não dá mais para você falar, né? Que o texto da Bíblia não é confiável, né? No sentido dele ter sido bem preservado, ele não ter sido modificado, né? Você consegue ali ter basicamente o mesmo texto de um livro inteiro da Bíblia. Então, realmente é impressionante. Isso também levando em conta não apenas a ação daqueles que queriam vender, né, e de todo mundo que estava tentando tirar literalmente uma casquinha, né, do texto, né, dos manuscritos, mas também o próprio manuseio, né, como você falou, vai deteriorando o couro vai apodrecendo, entra em contato com a pele sem cuidado, a pele gordurosa, cheia de bactérias, né, isso vai corroendo o manuscrito, o couro do manuscrito, e você vai perdendo a qualidade. Mas em tudo isso Deus preservou, especialmente o livro de Isaías, né? Ele foi preservado. E para nós cristãos, o livro de Isaías tem um valor ainda maior, né? Porque dos textos do Antigo Testamento, ele é o profeta mais messiânico e que mais ele é até conhecido como o pequeno evangelho de Isaías, né? Do Antigo Testamento. E ele tem um valor muito especial para nós cristãos, tanto quanto para os judeus também, não é isso, professor? Sim, né? E como você falou, né? O livro de Isaías ele tem uma importância muito grande, né? Para os cristãos por causa das profecias messiânicas, né? E tem um detalhe, né? No manuscrito que não tem no texto massorético, né? Porque isso realmente acontece, né? Conforme vai fazendo as contas, né? É normal, por exemplo, pular uma palavra, né? Isso acaba acontecendo, né? Então, quando você vai lá em Isaías 53:11, no texto massorético você não tem a palavra luz, né? E nos manuscritos do Mar Morto você tem a palavra luz, né? Então, porque você tem essa palavra luz lá no manuscrito do Mar Morto, né? Isso dá a entender que o Messias vai ressuscitar, né? Porque acabou, né, de falar da morte dele, né? E depois no Isaías 53:11, né, vai falar que ele verá a luz, né? Isso depois da morte dele. Ele verá a luz. Então, isso é mais uma coisa assim que reforça, né, a ressurreição de Cristo, né? Uma profecia sobre a ressurreição de Cristo que não está no texto massorético, porque essa palavra, né, acabou se perdendo, né, nas cópias, né? Copiando a mão é normal uma palavra ou outra ser pulada, né? Isso aí. Então é interessante a gente perceber o quanto nós estamos em boas mãos, né, em termos de preservação dos manuscritos antigos, especialmente no que diz respeito a Isaías, para nós que somos cristãos e temos essa tradição, né? Muito bem, você está ouvindo agora o podcast Exegese e Exposição, e o tema de hoje é os manuscritos do Mar Morto, e estamos conversando sobre esse assunto com o professor Samuel Monteiro. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo novamente, e daqui a pouco nós voltamos, mas lembre-se, fique até o final do nosso episódio, porque você não vai se arrepender. Nós temos um presente para você, que você pode aprender a resgatá-lo, mas só no final do nosso episódio, tá bom? Fique conosco, até daqui a pouco. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja
sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Muito bem, estamos de volta aqui para mais um bloco do nosso episódio sobre os manuscritos do Mar Morto. Eu estou conversando aqui com o professor Samuel Monteiro, ele que tem estudado os manuscritos, é especialista já e tem feito um trabalho muito interessante que ele vai falar um pouco sobre ele também, para que você possa conhecer, mas lá no final do nosso episódio. Nessa terceira parte, nós vamos falar sobre desafios e implicações da tradução do manuscrito do Mar Morto. E também, professor Samuel Monteiro, quais foram os maiores desafios enfrentados pelos tradutores ao trabalhar com os manuscritos do Mar Morto, especialmente considerando a fragmentação dos textos? Então, como, né, eu tinha falado, né, o manuscrito de Isaías, né, ele é um verdadeiro milagre, né, porque estava tão bem preservado, né, que o texto dava para ser lido, né, a olho nu, né, você conseguia só olhar o texto, né, e né, as primeiras pessoas que encontraram, né, só olhar o texto e ler, né. Nós tivemos muita sorte também que logo quando ele foi encontrado, a Fundação Albright tirou fotos, né? As fotos eram preto e branco, né? Mas isso também ajudou a ficar bem legível, né? Os manuscritos, né? Então, o Isaías não tem tanto esse problema aí, né? Agora, os outros, né? Você primeiro tem lá, né, a questão da fragmentação, né? Você imagina 80 mil fragmentos de texto, né? Eles iam colocando esses fragmentos assim em cima de uma mesa, né? E talvez por inocência da época, né, eles não pensavam, né, que esses manuscritos, né, por eles serem antigos demais, eles precisavam de um cuidado especial, né? Então, eles tomavam cuidado no manuseio, né, mas como se eles estivessem manipulando livros, né, de hoje em dia, né? Então, eles colocavam lá em cima da mesa, perto de janela. Os manuscritos foram sofrendo a ação da luz do sol, né, e foram escurecendo, né? Então, isso atrapalhou depois, mais para frente, você conseguir enxergar o que estava escrito ali, né? Porque foi ficando escuro por causa do sol que batia ali, né, nos manuscritos, né? Se fosse papel de hoje em dia, né, um livro, não ia acontecer nada, mas os manuscritos tão antigos, né, eles são frágeis demais, né? Exato. Então a gente está vendo aqui como os manuscritos do Mar Morto nos ensinam sobre a transmissão do texto bíblico ao longo dos séculos. E o modo de Deus ter preservado esse manuscrito, de fato, é um milagre, né? Como nós já estamos estudando aqui com o professor Samuel. E a gente também descobriu aqui como, especialmente o rolo de Isaías, tem reforçado a confiabilidade do Antigo Testamento e o quanto nós podemos, né, nos envolver com os estudos do manuscrito do Mar Morto e tudo que ele revela para a gente nesse trabalho, né, extraordinário de tradução e de transmissão também do texto bíblico. Muito bem, já estamos então no final do nosso episódio. Esse episódio muito especial com o professor Samuel Monteiro, quando estamos falando aqui dos manuscritos do Mar Morto. Professor Samuel Monteiro, eu agradeço muito a sua participação e também os segredos que o senhor trouxe sobre os manuscritos do Mar Morto. Foi um episódio realmente enriquecedor. Nesse momento, eu gostaria que você
esteja livre para falar sobre as suas considerações finais e também fazer a divulgação dos seus projetos, por exemplo, do site Hebraico Pro, da tradução que o irmão tem feito sobre os próprios manuscritos do Mar Morto, enfim, esteja livre para falar sobre os seus projetos. Então, eu desenvolvo, né, um site, né, que se chama Hebraico Pro, né? Comecei a desenvolver ele desde 2002, né? Nem 2012, né? 2002 mesmo, né? E em 2016, né, eu comecei a fazer um trabalho ali de tradução, né, e de crítica textual, né, nos manuscritos do Mar Morto, né? Mas não é só os manuscritos do Mar Morto, né? Ele envolve toda a Bíblia, né? Então ali eu estou fazendo, né, texto interlinear, né, a narração dos versículos, né? Você clica no versículo, ele narra ali em hebraico, né? Super importante para quem quer aprender, né? Também, né, a tradução de cada palavra, né? Você clicar na palavra e ele dá para você a tradução de forma ali automática, né, sem você ter que ficar procurando, né, em dicionário, né, perde muito tempo, né. E eu fui fazendo também a transcrição, né, do manuscrito de Isaías, né, e quando eu percebi, eu tinha demorado 2 anos para fazer uma página do manuscrito, né, e aí que eu percebi que eu ia morrer e não ia conseguir terminar esse trabalho, né? Por isso que eu peço para o pessoal uma contribuição, né, de apenas R$5, né? É um valor totalmente simbólico, né, para eu conseguir acelerar esse projeto, né, e terminar ele, né? Eu preciso de 600 pessoas, né, contribuindo com R$5, né? Hoje eu devo estar com mais ou menos umas 40 pessoas contribuindo, né? Mas se você está ouvindo aí, né, o podcast, né, entra lá no site Hebraico Pro, né, e faça lá a sua contribuição mensal, né, de R$5, né, através do Apoia-se, né. Eu também contribuo com ministérios ali, né, no Apoia-se, né. Cada um contribui com R$10, né. Então eu acabo contribuindo aí com R$20 por mês, né, e não me faz a menor falta, né. Então, contribua, né, com esses R$5 para que eu possa terminar esse projeto, né. Vai ser uma coisa assim muito importante, né, para o estudo da Bíblia. É isso aí. Então, se você quiser ajudar o professor Samuel Monteiro, se você gosta desse trabalho, desse projeto, além de acessar o site hebraico.pro na internet, você também pode usufruir, né, do que tem ali e também ajudá-lo com essa pequena ajuda simbólica de R$5 por mês. É uma assinatura que você faz para poder apoiar o projeto de tradução, de crítica textual, e você vê o quanto o projeto ele é rico, ele realmente vai fazer diferença no tipo de estudo, né, daqueles que querem conhecer mais profundamente os manuscritos do Mar Morto. Tá legal? Muito bem, professor Samuel, muito obrigado pela sua participação e eu também quero agradecer a você, ouvinte, que está nos acompanhando até agora aqui no final do nosso episódio. Eu prometi a você um presente e agora é o momento de eu revelar a você como você pode resgatar o presente. Eu tenho para você o e-book intitulado Exegese do Antigo Testamento para Curiosos. Ele é totalmente gratuito e você pode acessar o site www.contextualizar.com.br. Ali você vai acessar o site, vai fazer uma pequena inscrição gratuita e vai receber por e-mail o link para que você possa baixar e ter acesso ao e-book Exegese do Antigo Testamento para Curiosos. É um e-book bastante simples, com informações importantes e simplificadas
para que você tenha o primeiro contato com esse estudo da exegese do Antigo Testamento, tá bom? Não se esqueça também de seguir o podcast Exegese e Exposição para mais conteúdo sobre estudos bíblicos. Até o próximo episódio. Paz e bênção sobre a sua preciosa vida.